Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Truindex, aqui quem fala é Arthur Bandeira. Antes de mais nada, deixa aqui o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo para aquele teu amigo que vai fazer a banca de PP, de PC da ANAC, ou até mesmo para aquele seu amigo que vai fazer a prova do Enem neste ano. Agora, roda a vinheta. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre balões e dirigíveis. Os balões, balõezinhos, tem vermelhos, tem amarelos, tem azuis, tem chapulins, olha o balão, balões, olha o balão. Antes de falarmos sobre balões dirigíveis, vou lhe contar-lhes uma historinha. Há muitos anos atrás, numa cidade chamada Siracusa, que hoje corresponde à ilha da Sicília, melhor dizendo da Sicília, que fica na Itália, havia um rei chamado Hierão II. Esse rei pediu que um ourives lhe fizesse uma coroa de ouro, com uma quantidade de ouro que o rei lhe dera. Quando ele recebeu essa coroa, ele desconfiou, porque achou que aquele ouro não era puro. Achou que o ourives lhe tivesse passado a perna e tinha misturado aquele ouro com alguma coisa. Então, ele chamou um cientista daquela cidade chamado Arquimedes e pediu para que Arquimedes descobrisse se tinha ou não tinha mistura naquela coroa, se aquela coroa ela era de ouro puro ou se ele era misturado com alguma coisa. Todavia, ele tinha que fazer isso sem danificar a coroa. Então, durante a noite, Arquimedes estava tomando banho em uma banheira e teve a brilhante ideia de colocar aquela coroa submersa na água da banheira. Ele submergiu a coroa na água da banheira e em seguida mediu a quantidade de água que vazou para fora da banheira. Depois ele pegou uma barra de ouro puro, cuja massa era a mesma da massa da coroa. Então ele pegou essa barra de ouro e submergiu também na água da banheira. E com isso ele constatou que a quantidade de água que vazava quando ele colocava a barra era menor do que a quantidade de água que vazava quando ele colocava a coroa. Então foi com isso que ele concluiu que o volume daquela coroa era maior do que o volume da barra. Sendo assim, essa coroa ela não era feita de ouro puro, mas havia um metal misturado com aquela coroa, que no caso era a prata, que é menos denso do que o ouro. Após fazer essa brilhante descoberta, reza a lenda que Arquimedes saiu nu pela cidade de Siracusa gritando a seguinte palavra: Eureka! 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 Diante disso, Arquimedes então postulou o chamado princípio de Arquimedes, que diz o seguinte: quando um corpo é submerso em um fluido, esse fluido exercerá sobre esse corpo uma força denominada de empuxo. E o módulo do empuxo será igual ao módulo do peso do volume deslocado ao colocar esse corpo. Quem acompanha a programação dominical do SBT, com certeza já viu uma brincadeira chamada afunda ou boia. Essa brincadeira consiste no seguinte: você tem uma mesa, nessa mesa você tem um aquário cheio de água e vocês têm alguns objetos ali que estão à disposição em cima dessa mesa. Então chega ali um participante e aí ele escolhe um determinado objeto que está em cima da mesa, entrega para o apresentador e aí o apresentador ele pergunta:
afunda. Esse objeto, ele irá afundar ou ele irá flutuar? E aí, cabe ao participante responder se o objeto vai flutuar ou se ele vai afundar. Então, o apresentador ele pega aquele objeto e coloca dentro do aquário, na água. E aí, se o participante responder que vai afundar e o objeto afundar, o participante vai ganhar ponto. Contrário, ele perde e vice-versa. Então, por que tem objetos que afundam quando a gente coloca na água e tem objetos que boiam? Por exemplo, o isopor, ele flutua na água, já o chumbo ele afunda. Por que será? Vamos imaginar a seguinte situação. Imaginemos um tanque cheio de água. Agora você imagina uma bola, cuja massa, quando está esvaziada, seja desprezível. Então, essa bola ela está cheia de água também. E essa bola foi submersa nesse tanque. Analisando a figura, nós vamos ver que a água ela irá exercer uma pressão nessa bola. Então, se a água exerce uma pressão, por consequência, ela irá exercer uma força em todas as direções nessa bola. Na figura apenas representei as duas forças horizontais e duas forças verticais. Como vimos em aulas anteriores, a pressão ela varia em função da profundidade, de modo que ela aumenta quanto mais afundamos. Então, a pressão nos níveis mais baixos será maior do que a pressão nos níveis mais acima. As forças horizontais representadas aí na figura, elas estão no mesmo nível. Então, elas possuem o mesmo módulo, a mesma direção, contudo possuem sentidos opostos. Com isso, elas irão se anular. Já as forças verticais que atuam nessa bola, você tem a força que atua de baixo para cima e a força que atua de cima para baixo. A força que atua de baixo para cima, ela vai ser maior do que a força que atua de cima para baixo, já que ela está mais profunda. Então, nós vamos ter que a resultante dessas duas forças é a força de empuxo, que a água exerce sobre a bola. Fora a força de empuxo, existe também a força-peso que está atuando nesse corpo. Então, podemos afirmar que existem duas forças atuando nessa bola. A força de empuxo, exercida pela água, e a força-peso, exercida pela terra. Pela segunda lei de Newton, nós temos que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, a nossa força resultante vai ser igual a força de empuxo menos a força-peso. E ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. Pelo princípio de Arquimedes, nós vimos que a força de empuxo possui um módulo igual ao peso do volume deslocado. E qual seria o peso do volume deslocado? O peso do volume deslocado ele é dado pela massa do fluido vezes o campo gravitacional. Contudo, nós vimos em aulas anteriores que é mais conveniente trabalharmos com densidade do que trabalharmos com massa. Massa, em função da densidade, ela é dada por ρ vezes o volume, onde ρ é a densidade. Então, nós temos que o peso do volume deslocado vai ser igual à densidade do fluido vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Mas, Arthur, como é que nós vamos achar esse volume deslocado? Vamos analisar essa figura antes e depois de colocarmos aquela bola dentro do tanque. Antes, o espaço que a bola irá ocupar, o volume que aquela bola irá ocupar, corresponde a uma esfera cujo volume é igual ao volume da bola. Antes de a bola ser colocada ali no tanque, todo esse volume ele está preenchido por água. No momento em que a bola é colocada no tanque, toda a água contida nesse volume esférico ela é deslocada. Então nós podemos dizer que o nosso volume deslocado ele é dado pelo volume da bola. Portanto, nós temos que a nossa força de empuxo ela é dada por densidade do fluido vezes o volume deslocado, no caso o volume do corpo que está submerso, vezes a aceleração da gravidade. O peso da bola ele será dado por P igual a massa da bola vezes o campo gravitacional. Também vamos trabalhar em termos de densidade ao invés de trabalharmos com massa. A nossa massa ela vai ser igual à densidade ali do material que está contido na bola vezes o volume da bola. Então eu tenho que a minha força-peso vai ser igual à densidade do material contido naquela bola vezes o volume da bola vezes a gravidade. Então,
Substituindo, nós temos que densidade da água vezes o volume deslocado, ou seja, o volume da bola, vezes a gravidade, menos densidade do material contido na bola, vezes o volume da bola, vezes a gravidade, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Portanto, meus amigos, como uma coisa menos ela mesma é igual a zero, nós vamos dizer que massa vezes a aceleração vai ser igual a zero. Como massa ela não pode ser nula, então nós temos que a nossa aceleração ela é igual a zero. Se a minha aceleração é igual a zero, isso implica dizer que minha força resultante é igual a zero. Ou seja, as duas forças atuando nessa bola, nesse corpo, elas estarão em equilíbrio. Em outras palavras, nós temos que força de empuxo vai ser igual ao peso da bola. Se a força de empuxo ela é igual ao peso da bola, então podemos afirmar que o ρ do material contido ali na bola vezes o volume da bola vezes a gravidade vai ser igual a o ρ da água, a densidade da água, vezes o volume de água deslocado vezes a gravidade. Simplificando essa equação, nós podemos cortar o volume, já que é igual dos dois lados, e a aceleração da gravidade, que também é igual dos dois lados. Então nós vamos ter a densidade do material contido ali dentro daquela bola vai ser igual à densidade da água. De fato, o material que está contido ali naquela bola é água. Agora vamos ver por que alguns objetos flutuam e outros afundam. Vamos analisar o primeiro caso, um objeto que flutua. Para que um objeto flutue sobre a água, é necessário que a força de empuxo seja maior do que a força-peso. Então, nós vamos ter a seguinte desigualdade. Força de empuxo maior que peso. Minha força de empuxo vai ser dado por densidade daquele dado objeto, vezes o volume daquele objeto, vezes a aceleração da gravidade. A minha força-peso, ela vai ser dada pela densidade do fluido, ou densidade da água, nesse caso, vezes o volume deslocado, que é igual ao volume do objeto que está submerso, vezes a gravidade. Então, nós vamos ter que a densidade daquele objeto ela terá que ser menor do que a densidade da água, para que esse corpo ele possa flutuar. Para que um objeto afunde quando submerso em um fluido, é necessário que o peso do objeto seja maior que a força de empuxo exercido pelo fluido sobre o objeto. Ou seja, nós vamos ter que o peso do objeto vai ter que ser maior do que a força de empuxo. Então, aplicando aquela relação anterior, eu vou ter que densidade do objeto vezes o volume do objeto vezes a aceleração da gravidade vai ter que ser maior do que a densidade do fluido vezes o volume deslocado daquele fluido vezes a aceleração da gravidade. E aí, simplificando, eu vou ter que a densidade daquele objeto vai ter que ser maior do que a densidade do fluido. Então, resumindo, o que é que determina se um objeto flutua ou se um objeto afunda quando é submerso, por exemplo, na água? Resumindo, para que um objeto ele possa flutuar quando submerso em um fluido, é necessário que a densidade do objeto seja menor que a densidade do fluido. Então, por exemplo, por que o isopor ele flutua quando está na água? Porque a densidade do isopor ela é menor do que a densidade da água. Uma bola, quando a gente enche de ar, por que ela flutua na água? Porque a densidade do ar contido ali na bola, ela é menor do que a densidade do ar. Já para um objeto afundar, é necessário que a densidade daquele objeto seja maior do que a densidade do fluido. Então, por exemplo, o chumbo. Por que o chumbo ele afunda na água? Porque a densidade do chumbo é maior do que a densidade da água. Vamos agora ver algumas aplicações da força de empuxo. Primeiramente, vamos falar dos balões. Os balões, balõezinhos, tem balões, tem vermelhos, tem amarelos, tem azuis, tem chapulins, olha o balão, balões, olha o balão. Os balões e dirigíveis, eles são preenchidos ou com gás hélio ou com ar mais aquecido. Ambos, os dois, possui uma densidade menor que a densidade do ar atmosférico em condições ambientes. Então vamos imaginar um balão que ele esteja a princípio murcho e que aí eu comece a inflar aquele balão com gás hélio. A partir do momento, à medida em que ele vai inflando,
ele vai começando a ocupar um lugar ali no espaço, uma região no espaço, e então passa a ocupar um volume ali naquele espaço. E quando ele vai ocupando aquele volume, o ar atmosférico passa a ser deslocado, ou seja, começa a ser deslocado e sendo ocupado pelo gás hélio, criando assim uma força de empuxo. Como o gás hélio ele é menos denso do que o ar, a força-peso daquele balão vai ser menor do que a força de empuxo exercida pelo ar. Então é por isso que o balão ele voa. Ei, Kiko, sua mãe está? Sim, senhor Barriga. Da parte de quem? De minha parte. Vim cobrar o aluguel. Ah, sim, senhor Barriga. Mamãe! Já chegou a almôndega ambulante! Um minutinho. Um minutinho. Sim, senhor Barriga, pode entrar, por favor. Obrigado. O mesmo princípio também aplica-se ao ar aquecido. Esses balões maiores, você tem uma chama ali dentro que vai aquecendo o ar dentro daquele balão. O ar mais aquecido, ele é menos denso, então faz com que a força de empuxo ali exercida ali naquele balão pela atmosfera seja maior do que a força-peso, fazendo com que ele voe. Esse princípio também pode ser aplicado aos navios. Vamos imaginar um navio. Quando o navio ele é colocado ali dentro da água, a parte inferior do navio fica submersa. No que essa parte inferior é submersa, ela desloca um volume de água, e esse volume de água deslocado, então, passa a exercer uma força de empuxo ali no navio, que faz com que ele flutue ali e possa navegar pela água. Pois bem, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, seu comentário, inscreva-se nesse canal que é muito importante. E até a próxima! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Trindex, meu nome é Arthur Bandeira, professor de Física, bacharel em Ciências Aeronáuticas. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Trindex, que quem fala é Arthur Bandeira, professor de Física, bacharel em Ciências Aeronáuticas e mestrando em Engenharia Aeroespacial. Antes de mais nada, deixe aqui o seu comentário, o seu like, e inscreva-se aqui nesse canal, aperte aqui no botão. E quando aí, caso acerte, então o apresentador ele pega aquele objeto e coloca dentro do aquário. E aí o objeto ou ele vai afundar ou ele vai boiar. E aí, se eu acertar, para responder essa pergunta, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar um tanque cheio de água e vamos imaginar uma bola
contido ali naquela bola, ela vai ser igual à densidade da água. De fato, o que está contido ali na água já para Para que um objeto ele possa afundar, ela seja enchidos ou com gás hélio ou com gás aquecido. Os balões